Olá, no programa de hoje, a dinâmica dos ataques contra minorias nas redes. Os mecanismos de exclusão e silenciamento que ganham corpo nas plataformas da internet. A reprodução de desigualdades e agressões historicamente banalizadas. E as estratégias de reação e emancipação diante dessas mazelas. Eu converso com a assistente social e pesquisadora Bruna Irineu, coautora do livro Violência Algorítmica e Vidas LGBTQI-APN+, ensaios sobre tecnologia, poder e resistência na era digital, em lançamento pela Associação Brasileira de Estudos da Transhomocultura. Bem-vinda, Bruna. Prazer recebê-la no Mundo Político. Prazer o meu, obrigada pelo convite, uma alegria poder conversar sobre um tema tão importante com a audiência da TV Assembleia e de Minas. Alegria para nós, Bruna. A obra de vocês, Bruna, busca mapear as engrenagens dos ataques contra pessoas LGBTQI-APN+. Para quem ouve o termo pela primeira vez, o que é exatamente a violência algorítmica e como ela se manifesta de forma mais recorrente na vida e nos corpos dessas pessoas? Bem, a gente tem chamado violência algorítmica de um conjunto de danos diversos que se desenvolve a partir de uma dinâmica, de uma arquitetura própria do algoritmo, né? Toda a dinâmica de programação, o design das plataformas, ele é pensado, produzido para que a gente permaneça na tela, permaneça no smartphone, dentro dessa plataforma, e a linguagem de ódio, o discurso de ódio tem sido a tônica desse mercado, né, bastante lucrativo. Então, a gente tem chamado, por exemplo, situações de hipervisibilidade como uma forma de violência algorítmica, quando as pessoas de segmentos minoritários ficam super expostas em razão de suas postagens. A gente tem chamado os apagamentos, né, ou a redução de engajamento de determinadas postagens, especialmente pessoas LGBTQIAPN+, pessoas negras e negros, indígenas, também como uma forma dessa violência algorítmica, a preferência por conteúdos mais danosos, né, que reproduzem discursos de ódio, ao passo que, por exemplo, postagens mais de afeto, como um beijo entre mulheres, um beijo entre homens, entre pessoas trans, a não permanência dessas postagens por muito tempo na tela e por muito tempo também sem cair em razão, por receber denúncias, né? É uma forma também de violência algorítmica. Então, um exemplo que a gente tem dado, há pouco, com as paradas do orgulho, circularam muitas fotos de beijo nas redes sociais, né? De beijo entre pessoas do mesmo gênero, e esses conteúdos, eles recebem denúncia e caem muito rápido, às vezes em 3, 4 dias. No mesmo período, na mesma medida, um conteúdo de lideranças conservadoras, por exemplo, falando contra a parada, contra as pessoas LGBTQIAPN+, recebem denúncias de violação de direitos humanos e eles não caem, né? Eles não Nada caem com a acontece. mesma agilidade que cai um beijo entre pessoas do mesmo gênero. Nesse recorte social, Bruna, é possível dizer que são atualmente os trans e travestis que sofrem de maneira ainda mais severa nos ambientes digitais? Certamente, o ataque às pessoas trans, mulheres trans, travestis, pessoas transmasculinas, pessoas não binárias, é bastante ampliado em relação às outras pessoas da comunidade, né? Mas o ataque também é generalizado, né? A gente tem observado uma certa dinâmica, né, de ataque coordenado, né? Um dos exemplos que a gente traz no livro e que tem relação com pessoas, com a comunidade trans, né, com pessoas da comunidade trans, foi um ataque a uma das atletas nas últimas Olimpíadas, que teve a sua identidade de gênero questionada, né, a Ilmane Kanif, e esse questionamento da identidade de gênero que aconteceu lá na plataforma X, né, foi feito inclusive por pessoas como Elon Musk, J.K. Rowling, né, a escritora,
coordenou um ataque de ódio contra atleta, né, que, enfim, se viu numa situação bastante delicada e de profunda violência. Então, essa dinâmica, né, de ataque coordenado, ela tem atingido com muita força pessoas trans nas redes. Então, a gente pode sim fazer essa afirmativa, né, de que tem uma preponderância, né, maior, são conteúdos que caem com mais facilidade, né, por denúncias, e são produtores de conteúdos que têm mais dificuldade de viralizar. A velocidade, digamos assim, da discriminação no Brasil aumentou, Bruna, com a dinâmica peculiar das redes? As redes trazem algo que não foi inventado por elas, né? Ou seja, a discriminação, o preconceito, a violência, ela nasce com as redes, mas as redes aprofundam, agudizam e dão uma dimensão de impunidade para discursos que fazem parte do nosso dia a dia, né? Da violência. Então, o fato de não necessariamente nós termos a identidade das pessoas no perfil, né? A pessoa pode fazer um perfil fake para exatamente entrar nos comentários e fazer comentários odiosos, né, reproduzindo o discurso de ódio, dá uma sensação de impunidade. O fato da gente ter uma regulamentação ainda em debate, né, e bastante frágil no que se refere ao discurso de ódio nas plataformas faz com que as pessoas tenham ainda mais certeza da impunidade. E isso estabelece um ambiente profundamente violento e perigoso para pessoas LGBTQIAPN+, nas redes. Uma tese central, né, que vocês defendem no livro é de que a tecnologia e os algoritmos não são neutros, como muita gente pensa, nem entidade autônoma. Como explicar isso em termos práticos para quem nos assiste, poder identificar o viés do algoritmo? Bem, toda a programação, né, das plataformas, do que a gente chama hoje de inteligência artificial, passa por um processo de decisão, né, e de criação humana. Né? A escolha do design, a forma e o modo de programação, e a decisão final, né, de como isso chega para o nosso smartphone, para as nossas casas, passa por uma decisão humana. Então, muitas vezes a gente tem a sensação de que o fato de estarmos falando em nuvens, caixa preta do algoritmo, é como se quase que essas coisas tivessem vida própria, né? Como se elas tivessem uma neutralidade porque elas têm vida própria. E não é isso, né? Um algoritmo ele é produto de violências também que estruturam a sociedade, né? Então, todo o processo de decisão, todo o processo que envolve o design dessas plataformas está permeado pelos mesmos problemas que nós temos na vida cotidiana. Né? Então, a gente tem uma LGBTI mais fobia estrutural, racismo estrutural, um sexismo que é estrutural, e isso se reproduz também nos processos de decisão algorítmicos. Então, esse é um ponto que a gente vem denunciando, né? Primeiro, para que a gente entenda que não existe uma neutralidade no campo da tecnologia. A tecnologia é um espaço que capilariza violências estruturais e estruturantes fora do digital. Na obra, Bruna, vocês relatam, né, você e Larissa, as autoras, um episódio de violência sofrida em 2024 que foi aí incensada por agente político. O quão particularmente complicado foi passar por isso? Bem, no livro a gente seleciona, né, algumas situações, alguns casos, né, e um dos casos aparece desde o prefácio, né, que é quando um podcast produzido pelo Código Não Binário, que é uma organização que a gente inclusive identifica como uma das organizações de resistência à lógica algorítmica, esse podcast ele sofre um corte, né, e cai num campo aí de influenciadores conservadores, né, a partir de um termo onde a pessoa entrevistada, que era uma pessoa transmasculina, um influenciador transmasculino, o termo boiceta cai, né, na rede conservadora, e isso traz uma hipervisibilidade para a pessoa entrevistada, né, e, ao mesmo tempo, um ataque coordenado das redes. Né? Inclusive, esse caso é um caso que ele vai servir para que o código não binário
treine e crie uma inteligência artificial, que é a Tibiriá, que ela é especializada em identificar discursos de ódio, né? E isso tem um efeito muito grande, né? Que essa ambiguidade da rede, né? Ao mesmo tempo que oferece uma hipervisibilidade para um tema de debate público, né? É também uma hipervisibilidade perigosa, né? Com bastante riscos para as pessoas que têm que depois lidar com essas violações, esse discurso, né, violento, a sua forma, a sua maneira, sem um acompanhamento, né? Então, esse é um dos casos, né, que a gente traz e que é interessante da gente conhecer e que também é comum na vida de muitos produtores de conteúdo, de muitos influenciadores LGBTQIA+, que têm um recorte de suas falas utilizados por segmentos conservadores e recortados, né, na forma não necessariamente, né, contextualizado com aquilo que a pessoa vinha falando, né? Então tem uma descontextualização, isso cai numa onda viral e isso promove muitos ataques, né? Isso não é novo para quem está no campo da produção intelectual, do debate de gênero, sexualidade, raça, etnia, né? Muito antes de estarmos conversando sobre tecnologia, big techs, né? A gente já na década passada falava sobre esses riscos. Essa Tibiriá, né, que você cita, é a primeira IA em código aberto em português capaz de identificar discurso de ódio LGBTfóbico. Né? Como ela consegue fazer, né, esse trabalho, essa depuração? Bem, a equipe que produziu, né, que é a equipe do Código Não Binário, a partir desse caso especificamente, né, faz um treinamento, né, a partir de toda uma produção lexical, né, das redes, né, tudo que foi produzido em termos de discurso, né, e esse treinamento vai possibilitar, então, que essa tecnologia consiga identificar nas redes, né, ela está acessível, inclusive, para quem quiser conhecer, né, lá tem todo o passo a passo para como utilizar, como você procede com ela, e a possibilidade de replicar, né, termos, né, que indiciam discurso de ódio é que vai, de certa forma, colocar, né, movimentar, né, essa engrenagem de identificação de discurso de ódio da Tibiriá. Um dos objetivos expressos do livro, né, que é destacado ali, abre aspas, iluminar cartografias de resistência. Quais práticas vocês destacam, Bruna, e como elas podem ser aplicadas na vida cotidiana? Existem movimentos que a gente pode fazer no campo individual, outros que precisam ser no campo coletivo, né, da organização política, e outros que precisam ser da ordem jurídico-legal, né? A gente pode tomar alguns cuidados, né, em relação ao nosso próprio smartphone, né, como, por exemplo, em caso de algum ataque, de alguma ofensa, né, printar tudo isso, fazer a denúncia nos setores responsáveis, né, na delegacia de casos cibernéticos, de crimes cibernéticos, procurar também movimentos que estão monitorando esses ataques, essas violências, também é um caminho. Acionar, caso você não consiga e não possa, né, você seja hipossuficiente e não consiga pagar um advogado, você pode acionar a Defensoria Pública para algum caso que necessite de acompanhamento judicial, né? A gente tem muitos adolescentes e jovens saindo do armário, né, num momento político importante, onde a gente tem algum conforto, né, possível ainda de circular na rede com a nossa experiência de identidade de gênero, de orientação sexual, mas muitas vezes um conteúdo pode cair na mão de um setor que persegue, né, a população LGBTQIA+, e uma pessoa tão jovem se vê, né, atacada e precisa de ajuda, né? Então também é possível procurar o apoio, além dos movimentos sociais, mas também denunciar a partir do acesso à defensoria pública, né? Então, um outro caminho que a gente identifica, né, são daquelas organizações que já estão mais estabelecidas, que é o caso da Código Não Binário, a Children's Rights, né? Outros grupos, né, que já têm uma produção mais elaborada, né, de incidência no campo do ativismo
digital LGBTQIA+. A gente também identifica iniciativas nas universidades, especialmente universidades públicas, né, para fazer um trabalho que tem, né, organizado projetos para fazer um certo letramento, uma literacia digital. Também são caminhos de resistência que a gente identifica e mapeia no livro como alternativas para o momento que a gente vive, que é um momento de muita discussão sobre soberania digital, né, de regulação das plataformas, mas o debate da regulação das plataformas é só a ponta do iceberg, porque a gente precisa discutir e conversar sobre muitas outras coisas, né, a importância de um país que tenha infraestrutura de dados, que consiga fomentar a capacitação de recursos humanos, né, e a gente não ter a chamada fuga do cérebro, né, nas áreas STEAM, especialmente com mulheres, meninas, pessoas LGBTI+, pessoas negras, indígenas, para que as pessoas tenham a formação adequada para também produzir essa tecnologia, né, e todo o debate das terras raras, dos recursos naturais. Nós somos um país com muitos recursos naturais, que é base dessa produção tecnológica, mas a gente não tem aí uma infraestrutura para que a gente dê conta de ter um processo de autonomia e de soberania digital. Então, um debate muito importante, e as resistências são fundamentais, porque colocam na ordem do dia a força que a sociedade civil tem para produzir cidadania digital. E é uma arena de disputas permanentes, né? Não é possível, digamos, ficar fora desse ativismo, né? Para defender seus próprios direitos. Exatamente. E por isso que a literacia digital é fundamental para todos os setores, não só para pessoas LGBTQIA+, né? Para a população em geral, né? O número de crimes, né? Especialmente com pessoas idosas no campo digital, tem aumentado cada vez mais, né? A gente tem notificações diversas, né, de violências e violações de direitos no campo digital, para que a gente consiga identificar que um like, um comentário, o ato de seguir, ele gera lucro para as grandes corporações de tecnologia, né? A gente precisa que as pessoas entendam o que é esse design da plataforma, o que é essa arquitetura algorítmica, por que ela faz com que a gente fique nela o tempo todo, né, tendo mais de 8 horas de tela por dia, sempre em bolhas de discussão, a gente não consegue ver o diverso, né? Porque a plataforma o algoritmo está sempre mandando a gente para o mesmo lugar, porque é o lugar que ele quer que a gente fique, porque ficar na plataforma gera lucro, né? Então a gente precisa fazer com que as pessoas tenham essa informação, né, e produzam uma capacidade mais autônoma de decisão, né, dos seus atos dentro das plataformas. Em relação à regulação dessas plataformas, né, das Big Techs, qual a importância dela, Bruna, e em que estágio nós estamos no Brasil na sua avaliação, né? A gente viu uma discussão não avançar no Congresso, mas algumas medidas sendo tomadas pelo Judiciário. Ano passado, a gente colocou o tema na pauta pública de uma forma muito importante. A gente tem documentos oficiais, legislações de regulação da comunicação, Marco Civil da Internet há muitos anos, né? Há mais de uma década. Mas as disputas, né, em torno aí do tema digital, né, e regulação das plataformas, etc., entre Trump e Lula, colocou isso no debate público de uma forma muito interessante no ano passado, né? E desde então a gente tem observado, né, alguns avanços, por exemplo, o ECA digital, né, a circulação desse debate, um entendimento mais coletivo do que é a soberania digital, né? A gente observa essa circulação e uma abertura para esse tema na agenda pública, mas a gente ainda precisa avançar muito em termos de políticas digitais, e o grande desafio reside no fato de que as Big Techs, as grandes corporações de tecnologia, elas têm um lobby muito forte no parlamento, elas têm um lobby muito forte ali na Câmara dos Deputados, no Senado. Esse ano é um ano muito decisivo, porque é um ano eleitoral, e é importante a gente conhecer o que cada candidato, cada candidatura está expressando em termos de propostas exatamente para esse campo, né? No campo das políticas digitais. Então, é bastante particular o momento, né? E a gente pode, inclusive, ter um salto interessante nas próximas legislaturas, se a gente conseguir, né, fazer com que pessoas que tenham uma preocupação maior
com a regulação das plataformas, mas com a construção, mais do que a regulação, mas com a construção de soberania digital, estejam na representação do povo, né, nas casas legislativas. Então, um tema muito especial para esse ano que a gente precisa ficar atentos e atentas. No glossário de conceitos que a obra traz, né, que é bastante vasto, Bruna, o que caracteriza a chamada justiça algorítmica? Justiça algorítmica envolve um conjunto também de ações, né? Que vai desde a decisão por um design justo na plataforma, isso inclui as plataformas na mão dos segmentos socialmente vulnerabilizados, né? A possibilidade de pessoas com deficiência produzirem tecnologia, pessoas LGBT, indígenas, negros e negras, pessoas dos movimentos feministas, poderem decidir ou coproduzir, né, esse design, essa programação, né? Esse é um ponto forte e importante para a justiça algorítmica. Mas, por outro lado, numa estrutura mais dura, mais rígida, envolve toda essa conversa que nós estávamos fazendo aqui sobre regulação das plataformas, sobre soberania digital. Então, pensar a justiça algorítmica é pensar essa arquitetura ampla, é pensar a regulação das big techs, né, que é maior do que a regulação da internet em si, né, e colocar também a possibilidade de coprodução algorítmica na mão dos setores que mais são violentados, né, por essa lógica algorítmica, né, os setores socialmente vulnerabilizados. Diante de todo o contexto da nossa conversa, Bruna, uma internet mais palatável no futuro é uma utopia ou uma possibilidade concreta a partir de alternativas tecnológicas ou do que vocês chamam aqui no livro de arranjos emancipatórios? Bem, a gente precisa, né, de uma autonomia sociotécnica. Eu acredito que a gente precisa ter, né, isso como um horizonte, né? Ainda, né, eu não falaria em utopia, né, mas ainda é algo distante, na medida que a gente observa que as grandes corporações vão tomando cada vez mais espaço, né, na política, nos processos de desdemocratização, né, digital. Isso vai ficando mais distante, mas a gente acredita muito na capacidade que a gente tem de produzir resistência enquanto sociedade civil e, por isso, precisa ser um horizonte de luta, precisa ser um horizonte permanente, né? Para que a gente também não esmoreça e acredite que nunca vai conseguir, né, ter um espaço digital adequado, né, e que nos atenda, que atenda a todas as pessoas de todos os segmentos, a classe trabalhadora, segmentos socialmente vulnerabilizados, pessoas LGBTQIA+, enfim. Então, eu entendo como um horizonte emancipatório de luta, né, algo que a gente tenha permanentemente em vista, ainda que o desafio seja enorme e que em muitos momentos, né, a realidade nos pareça colocar mais impeditivos do que caminhos abertos de fato. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Bruna, e sucesso na continuidade da divulgação do livro. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Eu conversei com a assistente social e pesquisadora Bruna Irineu. Falamos sobre o livro Violência Algorítmica e Vidas LGBTQIAPN+, ensaio sobre tecnologia, poder e resistência na era digital, de autoria dela e da antropóloga Larissa Pelúcio. A obra em lançamento pela Associação Brasileira de Estudos da Transhomocultura avalia as engrenagens dos ataques nas redes contra essas minorias e as reações possíveis em defesa dos direitos humanos no universo virtual. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.